O Brasil ficou no top 10 das últimas 3 edições das Paralimpíadas e tem batido recorde de medalhas. Mas a visibilidade é muito baixa e o esporte não recebe o seu devido valor. Mas apesar disso, os atletas paralímpicos se preparam intensamente todos os dias e são sinônimo de superação no esporte. Enfrentar as limitações físicas, o preconceito e a falta de oportunidades são um grande desafio. A próxima edição das Paralimpíadas, a competição mais cobiçada por eles, acontece em agosto de 2024. E procurando compreender e divulgar esse descompasso entre a força de vontade dos atletas e a dificuldade de reconhecimento no esporte, vamos conversar com um ex-aluno que é formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2022, ele realizou o seu TCC abordando essas questões e acompanhando a rotina dos atletas paralímpicos através de um livro fotográfico. O MAC Entrevista recebe hoje o jornalista Everton Bruno. Nosso programa começa agora. Olá, Everton, seja muito bem-vindo ao MAC Entrevista. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Henrique. Muito obrigado pela oportunidade. Então, Everton, eu queria conversar com você hoje sobre o seu livro fotográfico, o seu TCC, que abordou os atletas paralímpicos. E eu queria saber de antemão, de primeira aqui, qual foi o seu maior desafio para realizar esse TCC? Henrique, o meu maior desafio, na minha opinião, foi ter o primeiro contato com os atletas paralímpicos, né? Como que eu ia chegar no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é o CTB? Esse foi o meu maior desafio. Eu tentei entrar lá uns 4 meses e não conseguia. Até então eu conheci o jornalista Vinícius Bacelar. Ele trabalha lá há mais de 1 ano e meio e foi um dos meus maiores desafios a entrar lá. Então eu consegui ingressar no CTB através do Vinícius, né? E ter o primeiro contato com os atletas, contar um pouco do meu TCC, mostrar o formato, convencer, né, os atletas paralímpicos a fazer parte do meu TCC. Acho que esse foi um dos meus maiores desafios. E como você citou, né, essas questões de dificuldade para entrar lá, eu quero saber o que te levou a fazer isso, o que te levou a falar sobre os atletas paralímpicos? Uma ótima pergunta, né, Henrique? A minha prima, com uns 10, 11 anos de idade, ela teve câncer e teve uma das pernas amputadas. E com isso, ela era uma criança muito alegre, muito feliz. Só que a gente não entendia que o esporte poderia ter mudado a vida dela, né? Ela corria, brincava, isso tudo de muleta. E esse TCC, ele foi totalmente dedicado à minha prima. Então, tudo surgiu da ideia de homenagear minha prima, que não está entre nós, em forma desse TCC. Porque o esporte, ele pode mudar vidas e querendo ou não, mudou a vida da minha prima. O esporte geralmente muda vidas e é muito legal você citar isso aqui, que te levou a fazer o TCC. E a gente viu, né, que você fez um livro fotográfico, que a gente sabe que o TCC ele tem muitas vertentes, pode ser um podcast, um documentário. Por que um livro fotográfico? Eu já sou fotógrafo há 7 anos, né? Eu já tenho um pouco de conhecimento na área de fotografia. Eu não fiz um livro fotográfico para me beneficiar em questão de vai ser mais fácil. Não, eu quis mostrar através das lentes, através do meu olhar, através do meu dinamismo, que um livro fotográfico pode mostrar a trajetória de todos os atletas paralímpicos. Eu acho que eu mostrei isso bem no meu livro. Eu fiquei 1 ano e 6 meses fotografando entre eventos nacionais e regionais para mostrar isso através da fotografia mesmo. Acho que visualmente o livro mostra cada detalhe do esforço do atleta, do dia a dia, do cotidiano mesmo do atleta paralímpico. E como você sabe, né, como você mesmo citou, o fotógrafo ele tem que ter um olhar diferente para as coisas, ele tem que fazer as coisas com uma maneira, com uma visibilidade maior. Então eu queria saber de você, o que mais chamou sua atenção vendo ali o dia a dia de cada um desses atletas? Sim, e falando nisso também, é importante falar que eu tive que ter todo o cuidado com a fotografia também, né? Alguns atletas, eles não têm um braço ou uma perna. Eu tive que ter todo o cuidado, um olhar fotográfico, para não mostrar um detalhe que ele não quisesse. Tudo isso foi conversado, né, antes. Sim, eu imagino que isso tenha uma privatização muito grande.
Então, o que você conseguiu enxergar ali? Quais são as maiores dificuldades deles na hora de praticar alguma atividade de uma forma ou de outra? O que você pode falar sobre dificuldade que eles sentem ali no dia a dia? Olha, a dificuldade maior que eu vi, pelo menos nesse 1 ano e 6 meses, foi a questão de locomoção, né? Eles pegam transporte público, trem, metrô, ônibus, acho que essa é a maior dificuldade. Agora, no treinamento, eu acho que eles não têm dificuldade nenhuma, pelo contrário. Eu me surpreendi muito com isso, aliás, que eu pensei que eles iam ter uma dificuldade muito maior, por ser um cadeirante, né? Por não ter uma parte do braço ou da perna, mas pelo contrário, eles me mostraram que a dificuldade maior é o meio de locomoção, não do treino. Do treino eles arrasam mesmo, eu fiquei realmente surpreendido com o alto rendimento deles. É uma coisa admirável de ver. Quem nunca participou de um campeonato ou regional ou nacional, eu convido para vocês assistirem, para vocês verem como é lindo ver eles praticando. E na minha opinião, acho que eles são muito mais competitivos que a gente, sabe? Uhum. É lindo de ver. É muito interessante saber dessa participação deles, mas todo mundo já sabe lá. E eu quero saber antes, como começa tudo para eles, como eles ingressam no esporte? Certo. Existe duas visões. Um atleta paralímpico que já nasce com uma deficiência, ele já tende a percorrer uma vida muito mais sofrida, vamos dizer assim, ao percorrer da vida. E outro é um atleta paralímpico que teve alguma parte do corpo amputada, né? No meu livro eu conto bastante sobre a história da Rose, né? A Rose, ela teve a perna amputada por um acidente de moto onde ela foi atropelada, enfim, tem tudo no livro. E ela teve que se readaptar aos 30 anos. Ela era uma dona de casa e ela decidiu, depois desse acidente, virar uma atleta de alto rendimento. Então, isso mudou a vida dela, no caso. Então, o esporte, ele mudou a vida da Rose. E você acha que para quem não tem, aliás, perdeu algum membro durante a vida, é mais difícil do que para quem já nasce deficiente? Olha, tudo depende, né? Porque é uma readaptação da vida. No caso, vou citar a Rose de novo, porque o caso dela é muito interessante. O acidente ajudou a vida dela a ter uma perspectiva de vida melhor, a ajudar a família dela, com dinheiro, com patrocínio e etc. Agora, uma pessoa que já nasce, ela percorre toda a vida dela tentando o espaço dela. E no caso da Raíssa Rocha, né, que ela é campeã olímpica de lançamento de dados na cadeira de roda, ela é uma história de superação que ela me inspira. Porque ela, desde o começo, ela passou por várias modalidades, mas ela se encontrou no lançamento de dados. Então, há uma diferença, mas tudo depende da pessoa. Mas o esporte, na minha opinião, ela muda a vida de qualquer pessoa. Uhum. E como eu citei aqui, as Paralimpíadas elas acontecem em agosto de 2024, no ano que vem. Algum dos atletas que você cobriu lá no Centro Paralímpico vai estar na competição? Olha, aparentemente a Raíssa Rocha vai ser uma das representantes brasileiras no lançamento de dados. Tanto é que ela é campeã mundial e ao decorrer da vida dela, ela é top 1. Então, ela vem progredindo cada vez mais para nos representar. Outro atleta também que eu entrevistei é o Kesley, né? O Kesley Teodoro. Ele é recordista também, ele vai correr os 100, 200, 300, 400 metros e ele é um grande candidato. Então esses dois, pelo que eu acompanhei, vão ser um dos grandes nomes aí nas Paralimpíadas de 2024. Muito interessante. Mas agora saindo da questão dentro do centro, eu quero saber do lado de fora. Como é que as pessoas olham para esses atletas? Existe mesmo esse preconceito, essa falta do olhar empático para essas pessoas? Uma ótima pergunta, Henrique. Sim, existe muito preconceito. Não lá dentro, né, mas igual você falou, fora. As pessoas olham com desprezo, as pessoas olham com um olhar de dó. Eu acho que o mais chato, o que mais chateiam eles, pelo que eu percebi, é você olhar eles com desprezo e dó. Eles são pessoas como qualquer outras, né? Apenas com uma limitação um pouco diferente da nossa. Mas eles são batalhadores, são guerreiros, correm atrás dos objetivos todos os dias. Mas as pessoas olham eles de um jeito que não é legal.
Então a gente tem que admirar essas pessoas cada vez mais e dar espaço na sociedade, tanto no trabalho, tanto no esporte, em qualquer área que eles quiserem ingressar, a gente tem que apoiar, porque eles são bem capazes disso e as pessoas têm que olhar eles com um olhar de admiração mesmo. E você acha que por ter esse preconceito, você acha que é mais difícil deles atingirem o profissional e alcançar o sonho deles? Olha, eu não digo que é mais difícil, porque temos o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que ele dá oportunidade para qualquer pessoa com deficiência ir lá conhecer o Centro de Treinamento Paralímpico e conhecer os esportes. A pessoa que gostar do esporte escolhido X, ela pode ingressar e ser uma atleta. Só que para ela ser um atleta de alto rendimento, ela tem que ser diferenciada na alimentação, na prática de esporte um pouco mais agressivo. Porque quando você fala de alto rendimento, você não fala, vou jogar bola 2, 3 vezes por semana. Não, você tem que estar numa constância acima das outras pessoas. Então é um pouco complicado isso. E você acha que o investimento que eles têm, porque o esporte requer um investimento muito amplo, Sim. você acha que o investimento que eles têm lá dentro e até fora é o necessário para que eles possam competir? Olha, eu particularmente acho que não é o necessário, mas ajuda bastante. Isso é um ponto bem importante, né? Porque tem a ajuda do governo, né, a Bolsa Auxílio, e tem outras empresas que patrocinam, mas também é só de alto rendimento. Se você for um atleta X lá, você não tem benefício nenhum, só de ir visitar o Centro de Treinamento Paralímpico. Mas em questão de ajuda financeira mesmo, só alto rendimento. Entendi. E o que você acha que ainda falta, tipo de investimento, de patrocínio, enfim, o que você acha que falta lá? Eu acho que existe uma coisa que o governo deveria ajudar muito mais, né? Uma bolsa auxílio com um valor muito maior, porque essa pessoa, a maioria dos atletas, eles sustentam as suas famílias. Então, eu acho que existe uma coisa que eles precisam de muito mais ajuda, né? E ampliar mais, não só aqui em São Paulo, né? Ter no Nordeste, tem em outros lugares, no Sul, por exemplo, a estrutura que a gente tem aqui, ampliar para vários outros lugares. Porque tem gente que vem de outros estados só para treinar aqui, porque realmente aqui a estrutura é maravilhosa. Sim, imagino. Olha, Tom, queria te falar, o papo tá muito bom, a gente vai continuar, mas a gente vai continuar depois do intervalo, porque o Mac Entrevista volta já já. O Mac Entrevista está de volta e hoje estamos com o Everton Bruno falando sobre o seu TCC chamado Sonho para Todos, uma história de superação na forma de um livro-reportagem fotográfico. Bom, Tom, como a gente estava conversando aqui, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre os atletas. Como é que é a concorrência dentro do esporte? Tem rivalidade? Não tem? Eu queria saber como é que é essa questão. A rivalidade é tremenda. Eu achei até engraçado quando eu vi, porque até nos campeonatos mesmo, eles ficam se zoando, brincando e etc. E eu achei muito interessante isso, porque eles provocam os adversários, né? E voltando na sua pergunta, sim, é muito grande, porque você depende do seu patrocínio. Se você parar de ser um atleta de alto rendimento, automaticamente o seu coleguinha de trás vai te ultrapassar. E aí que tá, você perde o seu patrocínio. Então, é isso que motiva eles, né? A ser o melhor dos melhores, porque você perde uma renda. E essa renda, você ajuda a sua família. Então, a disputa é muito grande. Pô, muito interessante, era uma
curiosidade muito grande que eu tinha particularmente, acho que a maioria das pessoas deve ter. Mas agora fugindo um pouco dos atletas, eu quero saber do seu TCC. Eu quero saber como é que você fez e como é que é o processo de um TCC. Para quem está se formando, quem vai ingressar no TCC, como é que faz, como é que é o processo? Eu digo que o TCC é o início da sua carreira como jornalista, né? É trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, que eu gosto de brincar sobre isso. No meu caso, o meu TCC ele foi feito com muito amor e carinho. Então eu tenho um toque especial nele. E para vocês que querem fazer o TCC, eu digo para vocês darem o melhor de si, porque esse TCC pode mudar a sua vida, né? No meu caso, eu estou caminhando para mudar a minha, porque eu quero seguir os passos, né, do trabalho de conclusão de curso. Então eu digo, se doe ao máximo, dê o seu melhor, porque esse pode ser o trabalho da sua vida e pode mudar a sua carreira. Então vamos fazer passo a passo do TCC, vamos dar valor ao professor que está te orientando, vamos virar amigos, porque é um projeto que pode alavancar a sua carreira. Então é isso, dá o seu máximo que vai sair da melhor qualidade. E como a gente falou aqui, o seu TCC foi feito através de um livro fotográfico e tem tanto a via digital como a física. Na sua concepção, qual dos dois é melhor de se entender? Tipo, você acha melhor o digital ou você acha melhor o físico? Eu sou da velha guarda, eu prefiro o físico. Se você pegar um livro, você sente a folha, a textura, é diferente. Você está com um digital, você passa, mas ali você pega a folha, você folheia, você sente o cheiro, você sente realmente a textura. Eu acho que passa muito mais amor e carinho você com o livro físico. Então eu sou 100% adepto ao livro físico. Lógico, às vezes você quer viajar a um lugar, você está com um livro dessa grossura, você não vai poder levar. Mas na maioria das vezes sim, eu sou adepto. Então você acha que o livro físico é mais adepto para o leitor? Você acha que fica de melhor entendimento? Eu, na minha opinião, posso estar errado, tá? Mas para mim, o Everton, acho que com certeza sim. Eu prefiro. Sim, entendo. Eu gosto mais do físico, eu sou também da velha guarda. Mas eu queria que você só especificasse mais como é que é o TCC, o passo a passo, desde a ideia até a conclusão dele. A gente começa aqui no Mackenzie, no 6º semestre, a gente joga algumas ideias para o nosso orientador e isso é conversado. No meu caso, eu comecei com um orientador, né, no 6º semestre, e depois a gente passa para outro orientador. E tem toda a fase de pesquisa, que é muito importante, você tem que pesquisar muito aquilo que você quer fazer. No meu caso, foi a fotografia, como eu tenho uma familiaridade muito maior, para mim seria muito mais viável. Você não vai fazer uma monografia se você não gosta muito de escrever. Você não vai fazer um documentário se você não gosta de editar. Então você tem que pensar em tudo isso para lá na frente você não se arrepender. Porque você não vai ter tempo para mudar de projeto. É muito raro isso. Então tem toda a fase, tem todo um cronograma que você precisa de entrevistados, correr atrás de equipamento, para tudo caminhar para dar certo, sabe? Então tem todo um passo a passo que seu orientador vai te orientar, né, para o seu TCC sair da melhor forma e da melhor maneira. Então o que eu digo de novo pensa o que você pode fazer para melhorar o seu TCC, o que vai te beneficiar, o que vai te facilitar para você fazer um trabalho com excelência. E você faria alguma coisa diferente no seu TCC? Você acha que tem alguma coisa que você fala, poderia ter feito melhor ou de alguma outra maneira? Com toda a humildade do mundo, eu tenho a plena certeza que não. Porque as pessoas que eu conheci, o tratamento que eu recebi, a maneira e o jeito que eu fiz foi com todo o amor e com toda a paixão do mundo. Então eu tenho certeza que eu não mudaria nada. Eu penso em fazer um projeto 2.0 para contar outras histórias, né? Acho que esse ano eu consigo iniciar isso, mas mudar o que eu já fiz, se eu pudesse, com certeza eu não mudaria, porque realmente eu dei o meu 110%, sabe? Sim. E já que a gente está falando de foto, eu queria saber de você, de todas as fotos que você tirou, que são muitas, qual que você mais gostou e o que você sente quando você olha para ela? Uma ótima pergunta. Tem uma foto com a Raíssa Rocha,
e o seu treinador, depois que ela participou de um campeonato regional, ela dá as costas e o seu treinador estava dando feedback. Então essa foto ela me emociona muito porque eu lembro que ele estava dando conselhos para ela conseguir a medalha de ouro. Nesse caso ela conseguiu a de prata, mas nem por isso ela deixou de ficar feliz e nem ele. Eu até me arrepio de lembrar de verdade porque foi um momento muito lindo e eu consegui registrar esse momento. Eu congelei esse momento não só na fotografia como na minha memória. Então essa foto me traz boas lembranças de estar lá de novo. Sim. E agora que você já acabou a faculdade, já passou essa fase de estresse de TCC, o 110%, como é que é a vida depois de formado? Muda muita coisa? Muda. Eu pensei que eu ia ficar muito tranquilo depois que eu me formasse. É aí que a vida te bate mais forte. Quando você está no mercado de trabalho, quando você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Então é aí que tá. Ah, vou me formar, vou ficar tranquilo, vou ficar de boa. Não, não. É aí que você tem que se reinventar para ser melhor do que o seu colega de profissão, sabe? Então você tem que ser o melhor sempre naquilo que você faz e dar, igual você falou, realmente o seu 110%. Então o mercado de trabalho ele é muito competitivo, então você tem que ser sempre o diferenciado para você continuar sempre progredindo, sempre crescendo para ser o melhor. Então, para as pessoas acham aí que já acabou, tá tudo bem, não tem, tem mais pela frente. Tem muito mais. Tom, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta e saber de você. Você que é um cara formado, você que passou por tudo isso que nós estudantes estamos passando e outros que ainda vão passar. Qual dica você dá para os futuros jornalistas e estudantes, não só do Mackenzie, mas estudantes de jornalismo em geral? Certo. Posso contar um pouco da minha história? Claro, pode. Eu sou um dos alunos mais velhos de jornalista que se formaram, né? Eu tenho 30 anos e eu lutei muito para conseguir para me formar. Antes eu estava em outra universidade e eu estudei 1 ano e 6 meses. E quando eu ingressei no Mackenzie, eu quis começar do zero. Eu não quis eliminar a matéria, sabe? Então eu quis dar o meu melhor sempre. Em tudo que eu faço eu dou o meu melhor. Então, para as pessoas que querem ingressar no Mackenzie, que querem estudar nessa ótima universidade com os melhores professores, estuda, dá o seu melhor, foca naquilo que te faz bem, sabe? Todas as matérias, estrutura aqui, o Mackenzie, eu posso falar com prioridade, o Mackenzie te dá todo o acolhimento e todo o material para você se tornar um melhor profissional. Então, as pessoas que querem estudar aqui vão ser bem acolhidas e eu sou suspeito para falar, né, sobre isso. Então, Tom, mas eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter topado falar com a gente e falar de um assunto tão importante, que é os atletas paralímpicos, trazer essa visibilidade e esse paradigma para a gente. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, espero te encontrar mais vezes. É uma honra, Henrique, pelo convite e eu agradeço a você e toda a sua equipe aqui pela essa oportunidade de contar um pouco sobre a minha história, sobre a história do meu TCC, sobre a história dessas pessoas grandiosas que são os atletas paralímpicos. Eu que agradeço, foi uma honra, viu? E meu muito obrigado também a você que nos acompanha até aqui. Até o próximo programa.